Esse trabalho foi resultado de uma pesquisa de campo realizada junto de Auanauá, basicamente no último ano. Foi realizado em três idas, duas na aldeia Nova Esperança, cada uma de uma semana, 10 dias, e um mês realizado na aldeia Mutum. Eu sou da área da educação, da graduação em pedagogia e o mestrado em educação. Então, o foco da minha pesquisa de mestrado são os processos de aprendizagem rituais. Inspirada assim no meu primeiro contato com a primeira mulher pajé em Auanauá, a primeira mulher em Auanauá a se tornar pajé. Esse contato foi em 2012, quando eu conheci ela. E sabendo da história dela, né, que até antes dela se tornar pajé, e tem todo um processo de fazer uma dieta, ficar de isolamento durante no mínimo 3 meses e fazer uma dieta muito rígida. Até antes dela e a irmã dela fazerem a dieta, o uso dessas plantas de poder eram proibidas para as mulheres, eram permitidas somente para os homens. Isso tradicionalmente, né? Dentro das histórias tradicionais, de todas as histórias que os velhos mais contam, que são as histórias dentro da cosmovisão em Auanauá, são algo que regula os comportamentos dentro do que é permitido ou não permitido dentro da sociedade. Então, as histórias antigas, elas nunca contam de mulheres pajés, sempre de homens. E a partir, assim, também do movimento de retomada cultural das últimas 3 décadas, mais ou menos, e dentro disso também uma circulação assim, de pessoas de fora, dentre elas a cunhada da Rochá, que é uma mexicana, e que foi contando para ela como que no México existiam mulheres curandeiras. Isso vai surgindo na jovem Ruxá esse desejo de se tornar também uma pajé, em vista assim, da perda, né, dos conhecimentos ancestrais e da falta de interesse dos jovens de fazerem essa dieta rigorosa, que é muito forte. Então, vai surgindo nela esse desejo e que ela comunica aos pajés mais velhos. E após várias provas, durante 5 anos, para ver se ela poderia entrar para a dieta, ela é aceita. Faltando 2 semanas para ela entrar na dieta, a irmã dela sente também no coração esse chamado muito forte e assim as duas ingressam na dieta para se tornar pajé. Que eu vou explicar um pouquinho posteriormente do que se trata essa dieta. Bom, então assim, o meu trabalho foi mais ou menos estruturado em 4 aspectos principais que eu pude perceber dentro de como é que funciona essa aprendizagem ou essa formação dos pajés entre as e Auanauás, principalmente, né? Então, o primeiro, como eu falei brevemente no começo, são as histórias. Então, dentro dessas histórias, eu pude perceber 2 aspectos bem interessantes. As histórias que são mais contadas, né, como eu falei no começo, que estrutura, né, o que é permitido ou não dentro do comportamento social da comunidade Auanauá, 2 aspectos que aparecem recorrentemente são a transformação, seja assim, de seres humanos em animais, de animais em seres humanos, transformações físicas, transformações de modo de vida, ou que se dão assim pelo desejo da pessoa ou do animal de cumprir uma função específica diferenciada ou pela ingestão de substâncias, sejam substâncias psicotrópicas, sejam substâncias derivadas de animais ou de seres de outra espécie. Né? No caso, assim, o humano que ingere uma substância de um animal pode se transformar em algum outro animal. Outro aspecto também está relacionado com a transformação, que seria a mudança de forma de vida, por uma ação específica ou por casamento com um ser de outra espécie. Por exemplo, tem uma história
de uma menina que é raptada por uma onça, então, e aí casa com a onça, e aí então ela se torna um ser entre humano e onça. Bom, então, essa seria a parte dessa história. Outro aspecto que é bem importante, assim, dentro do que eu pude observar, no meu caso específico, eu estudo na mulher, das mulheres que se tornam pajés, algo bem interessante de observar, assim, o que é uma mulher dentro da cosmovisão Yawanawá. Geralmente, assim, a mulher é associada à função que ela realiza dentro da comunidade, né? Que no caso dos Yawanawá é cuidar dos filhos, essa função da procriação e da função da nutrição. Então, geralmente, assim, os processos femininos, a gestação, o parto, eles são associados ao sabor doce. E, pelo contrário, os processos mais xamânicos dos pajés, eles são ligados ao sabor amargo. Tanto é que as substâncias que são ingeridas pelos pajés, como o rapé, como a uni, a ayahuasca, o mucá, eles são todas são substâncias amargas. Então aí tem uma dicotomia, né, que foi superada, né, por essas mulheres que se tornaram pajés. E de alguma maneira também, então, essa formação dessas mulheres que se tornam pajés é bem visível como uma transformação, né? Não somente física, né? Uma transformação de um corpo que é associado ao doce, através de dietas, de isolamentos muito rígidos, para se tornar um corpo de pajé e mais associado com o sabor amargo, com a predação, a caça e todas essas funções que são associadas ao sabor amargo. Outro aspecto também interessante, ainda mais associado ao tema que eu queria mais falar hoje, em relação às dietas e ao uso de substâncias psicotrópicas como parte fundamental dessa formação dos pajés. Como eu já falei, né, essas dietas e essas substâncias, elas, no meu ponto de vista, pelo que eu pude observar em campo, elas buscam essa transformação. Então, o processo de aprendizagem para pajé seria basicamente uma transformação. Em várias ocasiões, durante o meu próprio processo de dieta, ouvi os pajés falando que meu sangue tinha que ficar amargo, porque é assim que a gente afasta as doenças, que no sangue amargo as doenças não podem entrar, que é justamente esse o poder do pajé, de poder afastar as doenças e ter na mão, né, os pajés antigos, como os Yawanawás falam, né, os pajés antigos, fortes mesmo, né, no discurso deles, né, eles falam os pajés fortes, antigos, eles tinham na mão o poder da cura, da vida e da morte, que é uma associação bem interessante. Outro aspecto interessante, assim, dentro dessa formação, são as relações que são formadas. A relação entre o aprendiz e o pajé que está ensinando ele, a relação entre esse aprendiz e as pessoas do mundo espiritual, o Yushin, como são chamados, né, que vêm se apresentam, né, ao aprendiz a partir da dieta que ele faz, se ele fizer certinho, né, como os mais velhos falam, os pajés antigos falam, e se o aprendiz fizer as dietas, os isolamentos, tudo rigorosamente como é mandado, e se ele fizer ingestão constante dessas substâncias psicotrópicas, então os Yushin começam a se apresentar e aqui começam a compartilhar os segredos da cura, da vida e da morte com esse aprendiz. Então aí tem uma coisa muito interessante da relação, né? Da relação entre esse aprendiz e esses seres do mundo espiritual, como eles mesmos falam, né? E também do aprendiz com ele mesmo. Algo bem interessante é que o processo de aprendizagem do pajé, ele sempre tem o ponto de partida, o lugar assim, onde o aprendiz está. E como isso se dá? Através dos sonhos, através das visões que ele tem. Então o aprendiz ele sempre vai ter um sonho que vai mostrar para ele exatamente o que ele precisa fazer na vida dele. Se ele precisa uma planta específica para curar uma doença que ele tem no corpo,
se ele precisa de ingerir mais uma substância psicotrópica para ele ter mais visões, ou se ele precisa fazer uma dieta um pouco mais rigorosa para ele ter mais sonhos. Então, o ponto de partida sempre é onde o aprendiz está. Isso eu achei bem interessante dentro da experiência que me foi relatada pelos meus informantes e também dentro da minha própria experiência numa dieta inicial. Então, contando assim um pouco quais que são essas plantas, né, que são usadas. Como todo caminho, né, de aprendizagem, a aprendizagem de fazer é como se fosse uma escada de vários degraus. Tem as dietas que são consideradas dietas iniciais, e dentro delas estão a dieta do mamã, que é a caissuma, a dieta do nanã, que é o jenipapo, e a dieta do ichum, que é a pimenta. Então, essas são dietas de curta duração, vamos dizer assim. A da pimenta e a da caissuma, geralmente é pedido que se faça uma dieta de 1 mês. A dieta do nanã, do jenipapo, já são 2 meses. Cada uma tem uma função específica, né? A da pimenta busca fortalecer a palavra do aprendiz de pajé, para que a palavra dele possa ter força, para que ele possa dizer que essa pessoa vai se curar e essa pessoa se cura. A pimenta tem essa função. A do nanã e o jenipapo tem a função assim, da cura, né, da própria pessoa, o próprio aprendiz fazer uma cura em si, e nela é pedida uma dieta de 2 meses. A dieta da caissuma, dotando o aprendiz dessas capacidades e acostumando ele também a esse ritmo, né, da dieta, para que no futuro, se ele, né, sentir ou ele for chamado pelos Yushin, né, pelos espíritos, que ele possa também chegar a fazer essas outras dietas, né, como Ka e da jiboia. E é claro que, segundo o próprio relato dos próprios pajés, não é apenas o fazer a dieta que torna a pessoa um pajé, mas é a superação das provas que vem, né, como eles mesmos falam, né, e tendo assim sempre o ponto de partida a própria experiência da pessoa. Quando eu conversava algumas vezes com os pajés que já tinham percorrido todo esse percurso, né, que eram pajés mais experientes, eles sempre contavam assim, histórias e casos da vida pessoal. Por exemplo, como eles tinham superado uma viagem, foi quando um deles teve que ir para a Europa e quase se perdeu, e aí a força do militar ajudou ele a achar o lugar certo onde ele tinha que ir. Então, assim, são sempre experiências muito pessoais que vão, vamos dizer, de alguma maneira, assim, materializando a força, né, que o aprendiz de pajé precisa desenvolver e desenvolver esses dons, né, que fazem com que ele se torne realmente um pajé com experiência, com esse poder e esse dom de cura. Então, é basicamente isso. Qualquer coisa.